Viagem pelo Museu de Macau. Um programa do Centro Científico e Cultural de Macau, na Rádio Freguesia de Belém. Bem-vindos ao programa Viagem pelo Museu de Macau. Hoje temos uma entrevista com a professora doutora Cátia Miriam Costa, que é investigadora no Centro de Estudos Internacionais do ISCTE e professora auxiliar convidada no ISCTE e na Universidade de Macau. É diretora da Cátedra Ibero-Americana Global do Instituto Europeu de Estudos Internacionais, Salamanca e Estocolmo. Tem coordenado e sido investigadora em diversos projetos internacionais, financiados por instituições como a Comissão Europeia ou a Fundação para a Ciência e Tecnologia. Tem publicado em diversas línguas, em revistas e também em livros científicos. Foi adjunta do Secretário de Estado de Internacionalização no 12º Governo Constitucional da República Portuguesa. Seja muito bem-vinda, até porque este nos vai apresentar, como coordenadora científica, nos vai apresentar uma conferência no Museu e no Auditório do Centro Científico e Cultural de Macau, o centenário do primeiro voo Lisboa-Macau. Ora, esta comemoração do raio aéreo Portugal-Macau faz todo o sentido que seja comemorado no Centro Científico e Cultural de Macau, uma vez que temos uma tradição iniciada no século XVI de feitos heroicos e grandes navegadores e grandes marinheiros e grandes aventureiros também que nos conduziram até Macau. Mas o nosso domínio privilegiado é o mar e nós conquistámos os mares, mas este primeiro voo, também feito heroico, parece ser a conquista dos céus e, portanto, a ligação a Macau é importante. De que modo esta coordenação científica da conferência se liga com o seu percurso académico? Mas antes desta primeira pergunta, há uma outra introdução que eu gostaria que fizesse, que é o que é que a liga a Macau? Olá, muito obrigada por este convite e pela oportunidade de estar a falar sobre este centenário que comemoramos agora em 2024. De facto, os portugueses não só conquistaram os mares, mas também os ares, e o início dos anos 20, toda a década de 20 até o início da década de 30 do século XX, são fundamentais para nós compreendermos essa aventura e o arrojo de pessoas que partiam com muito poucas condições, porque eles não tinham condições técnicas, nem financiamento que pudesse suportar estas aventuras, enquanto outros países tinham, e podemos falar, por exemplo, do raid Paris-Tóquio, que era financiado pelo governo francês, também por um outro raid que estava a ser levado a cabo por Itália, um outro pelos Estados Unidos. Portanto, há aqui uma conquista, de facto, naquele momento, estes portugueses também estão envolvidos na conquista dos ares. Mas começando então pelo início, pela minha ligação a Macau, eu comecei a trabalhar sobre Macau há muitos anos, ainda quando era uma jovem estudante. Comecei por trabalhar o processo de transição de soberania em Macau e também sempre tive esta perspectiva sobre Macau. Macau é um pequeno milagre, é mesmo, está no delta do Rio das Pérolas, é uma pequena pérola, pequena se olharmos para a dimensão da China, significativa se olharmos para a dimensão de Portugal em termos geográficos e para a distância a que Macau está de Portugal. E Macau é esse encontro de culturas. E eu comecei por estudar este raid aéreo há alguns anos, portanto não tinha nada a ver com o centenário. Comecei-me a interessar por várias razões. Primeiro porque Macau, depois, e porque eu estudava Macau e apercebi-me da existência deste raid aéreo, porque é que eles tinham escolhido ir para Macau, porque é que Macau era um ponto tão atraente no momento em que estava tão distante daquilo que eram as preocupações portuguesas. Portugal está a viver um momento muito turbulento e fez parte de um dossiê especial que eu organizei numa revista científica. Havia 2 artigos
sobre este raid aéreo. Portanto, a minha investigação começa por aí. E depois nós vamos destapando e vamos descobrindo mais coisas, e descobrimos que o Sarmento de Beiros era poeta, e descobrimos que o Manuel Gouveia, que era o engenheiro mecânico, quando chega a Macau, fica extremamente deslumbrado com a cultura chinesa e chega a vestir-se com um traje chinês. À chegada, ficamos a perceber que, apesar de eles terem, o avião chamava-se Pátria, e era esta ditosa pátria amada dos Lusíadas, parece que eles não chegaram a ir à Gruta de Camões, apesar de um deles ser um dos aviadores, ser poeta, o Sarmento de Beiros, e do Brito Pais ter escrito e ter querido que fosse mesmo este o nome do avião. Portanto, há ali toda uma atmosfera patriótica, mas um patriotismo no bom sentido, não mas naquele sentido. Já agora deixe-me tentar perceber. É que não me parece que o Estado Novo tenha enaltecido muito este feito aéreo. Ou seja, diz-se que até não enalteceram praticamente, porque havia então um outro tipo de patriotismo, aliás, muito ligado à Força Aérea, porque a Força Aérea foi um general, Humberto Delgado, que eu me lembro em relação ao Estado Novo, que desafiou toda a filosofia do Estado Novo e toda a política do Estado Novo. E, portanto, também aqui não me parece que depois o Estado Novo tenha feito. Eu sei que este voo é de 1924, não é? Mas não me parece, depois na sequência, tenha enaltecido, porque justamente está a dizer que foi um patriotismo no bom sentido. Então quer dizer que há um patriotismo no mau sentido. Há aquele nacionalismo só de imposição das nossas perspectivas. Eles, quando partem, não partem com um voo subsidiado pelo Estado. No entanto, o voo é chamado um voo de soberania, ou seja, para mostrar que Portugal tem soberania em Macau. Claro que isto é uma iniciativa da sociedade civil, ou seja, isto é suportado pela angariação de fundos permanente da sociedade portuguesa, das pessoas com mais endinheiradas às pessoas menos endinheiradas. Portanto, é um movimento social enorme para suportar este voo. Portanto, não vai coberto por nenhum gasto público, por um lado. Por outro lado, de facto, enquanto eles fazem o voo e à chegada a Hong Kong e a Macau, o avião acaba por cair em Cantão, porque é apanhado já na época da monção por uma grande tempestade. Eles sobrevoam a Macau. No livro, no diário que depois foi publicado do Sarmento de Beiros, no diário de viagem, nós podemos ver a descrição de Macau. Eles conseguem descrever, porque eles vão a uma altitude que eles descrevem tudo o que estão a ver, mas o avião acaba por sair acidentado num cemitério chinês, em Cantão, perto de Hong Kong. Mas portanto, eles salvam-se. E eles vão ser encaminhados pela população chinesa, que os recebe, para Hong Kong. E aí é a comunidade portuguesa de Hong Kong, ou melhor, a comunidade macaense de Hong Kong, que à altura se dizia portuguesa, mas que de facto é a comunidade macaense de Hong Kong, que os vai receber. E recebe-os com grande gáudio. Portanto, este voo acaba por ter impacto em Cantão, em Macau e em Hong Kong. Também é preciso dizer que neste momento as repúblicas portuguesas e chinesas não viviam o melhor dos momentos, porque havia um desacordo sobre o domínio das águas territoriais, porque na altura os portugueses tinham a ambição de fazer um porto de águas profundas, que não tinham, e Hong Kong tinha, e por isso Macau se tinha esvaziado e Hong Kong estava a florescer imenso, não só pela sua conexão ao Império Britânico, mas porque Macau não tinha um porto de águas profundas. E Macau não tinha um porto de águas profundas porque Portugal não tinha jurisdição sobre as águas. É simples a questão. E estas duas repúblicas que nascem, e isso dá tema para outro programa, que nascem muito irmanadas na mesma altura, em que Sun Yat-sen é muito amigo dos macaenses republicanos, e os macaenses republicanos são muito amigos do movimento republicano chinês. Neste momento tem ali uma dissensão. E é neste quadro de dissensão que os aviadores chegam a Macau. Então pode-se dizer que a Força Aérea, que não é Força Aérea nenhuma, mas pode-se dizer que este raid, no fundo, acaba por funcionar como ligação no momento em que podia haver algum distanciamento. É uma ligação e, sobretudo, o que é surpreendente é que, de facto, esse momento menos positivo das relações entre os dois países não transparece para a recepção que é feita aos pilotos. Isso é que me parece ser mais interessante. Agora, de facto, e por razões políticas, o Estado Novo acabou por
vetar esta viagem ao esquecimento? Primeiro, porque o Sarmento Beiros vai ser um opositor durante os 50 anos, os praticamente 50 anos, os 48 anos de ditadura. O Sarmento Beiros torna-se opositor porque ele deserta do exército, portanto, nós não tínhamos força aérea, a força aérea estava integrada, a divisão estava integrada no exército, e o Sarmento Beiros recusa-se a receber ordens depois da ditadura militar. Portanto, ele é acusado de deserção, porque se nega a receber essas ordens, e ele vai ser exilado em vários locais, um deles Macau. Portanto, um dos primeiros locais de exílio dele é Macau. O Brito de Pais... Macau sempre como porto de refúgio, já desde o século XVI, e os japoneses, os cristãos japoneses, até Timor, no século XX, Macau funcionando sempre como porto de refúgio. Ou até quando na invasão japonesa, quando as tropas chegam a Xangai, não é aquela população que vem para Xangai, que aproveitam que vêm alguns descendentes de macaenses e alguns macaenses, mas vêm outros também com eles. Portanto, Macau, durante a Segunda Guerra Mundial, é um enorme porto de refúgio, e se calhar essa história não está tão honrada como deveria estar. Merece uma investigação ter outra. aprofundada. Aliás, Macau está em muitos pontos determinantes do processo de globalização e até neste processo de conhecimento, porque o que esta viagem tem de extraordinário é que eles estão a desbravar territórios, ou seja, muitas das geografias que eles sobrevoaram nunca tinham sido sobrevoadas, e eles fizeram coisas que hoje se consideram quase impossíveis pela aviação atualmente, como por exemplo sobrevoar um deserto a baixa altitude. Portanto, eles estavam sujeitos a todas as intempéries, eles iam em carlinga aberta, portanto eles iam a baixa altitude, o que faz com que a descrição e com que este livro, que foi reeditado e reorganizado pela professora Isabel Morujão, que vai estar na nossa conferência da Universidade do Porto, com que este livro tenha tanto valor, porque ele está a descrever cada território com uma precisão nas paisagens, nos sons, nas cores, na temperatura imensa, porque eles vão expostos aos elementos. Já agora gostava de lhe perguntar qual foi o critério utilizado para a construção desta conferência. A conferência que vai ser apresentada agora no dia 4 de junho, e vejo que temos aqui um longo programa e já mencionou presenças neste programa, então qual foi o critério para a construção dos painéis? Nós vamos ter 2 painéis principais e depois vamos também ter a projeção de dois filmes, um mais pequeno, que é quase um teaser, mas que vai ser desenvolvido em documentário, e o outro que é já um documentário finalizado. O nosso critério foi procurar pessoas que tivessem trabalhado sobre esta viagem, que tivessem demonstrado já interesse nesta viagem, e vamos ter da Universidade do Porto a professora Isabel Morujão, que de facto tem trabalhado muito o percurso de Sarmento Beiros e da viagem, e a professora Olívia Pestana, que fez um trabalho, inclusivamente já trabalhou comigo sobre esta viagem. Estivemos a fazer estivemos a trabalhar sobre a recepção da viagem na imprensa periódica do seu tempo. Portanto, esse constituiu o nosso trabalho. Depois vamos ter uma outra pessoa, que é a Teresa Sena, que é uma historiadora ligada a Macau, que nos vai falar nossa bocadinho... funcionária durante muitos anos. Exatamente, agora Centro já fora Científico e Cultural de Macau. Já fora do ativo. Vai-nos falar um bocadinho do enquadramento histórico da viagem. Depois temos o presidente do Instituto do Oriente, da Universidade de Lisboa, o professor Nuno Canas Mendes, que nos vai falar sobre qual é o enquadramento nacional, portanto, o que é que se estava a passar em Portugal naquele momento, e eu própria vou falar do espectro mais internacional. E isto é um dos painéis que, no fundo, este painel o que é que nos dá? O enquadramento da viagem, como é que ela vai sendo construída. Depois temos um segundo painel mais técnico, em que temos o comandante José Guedes, que foi comandante da TAP durante muitos anos, e que é um estudioso da história da aviação civil. Vamos ter também 2 representantes da Força Aérea, o Sr. Diretor do Museu do Ar e também o Sr. General, que vão nos falar mais de uma perspectiva técnica e que tem a ver com o processo mesmo do voo, e que nós temos de ter esta ideia. O voo não era, claro, um voo direto, é um voo que tem muitas paragens pelo meio, que são paragens técnicas, não havia nenhum avião com capacidade para fazer este percurso. E é também, não existem naquele momento cartas de navegação.
Portanto, aquilo é mesmo como os descobrimentos. Não existem cartas de navegação, mas porque nos descobrimentos existiam cartas. Foram sendo construídas. É como aqui, exatamente o mesmo percurso aqui. Estas cartas estão a ser construídas, porque não existe, como não havia sobrevoo, elas têm que ser construídas. Qual é a rota mais favorável? Aqui a altitude se deve ir. Portanto, há toda uma panóplia de dados técnicos que então serão explorados neste segundo painel. E já agora gostava de lhe perguntar, reparei que referiu que vamos ter cinema, documentários, e gostava de lhe perguntar se a sétima arte finalmente está ao encontro e ao serviço, ao encontro da academia, e portanto temos aqui um cruzamento interdisciplinar entre a arte, neste caso o cinema, e a academia. E foi esse o critério do cruzamento interdisciplinar. É um dos nossos critérios, porque nós também queremos ter uma exposição com fotografias. Portanto, a nossa ideia é demonstrar sob várias perspectivas e também para interessar a vários públicos, a públicos diferentes, o que é que constituiu esta viagem. E o cinema é fundamental, mesmo sendo cinema documental. Ele é fundamental porque nos ajuda a construir uma outra perspectiva. Cada vez mais é utilizado até para fazer a transferência de conhecimento da academia para a sociedade. Nós cada vez mais usamos o filme, a fotografia, exatamente para conquistar públicos que à partida não se interessam por uma conferência, não são tão motivados por uma conferência. Agora existe aqui uma outra questão, e que eu já falei com um dos cineastas, com o Diogo Vilhena. O Diogo Vilhena tem um trabalho extensivo sobre estas questões, e neste caso foi muito interessante porque o Diogo Vilhena é que me descobriu a mim, não fui eu que descobri o Diogo estava a fazer o filme e a pensar no filme e leu algumas coisas que eu tinha já publicado e foi ele que veio ter comigo, e depois eu comecei a descobrir que ele tinha uma ideia absolutamente fantástica também sobre este evento. E o Diogo tem 2 projetos, um projeto documental, portanto mais com base naquilo que representou e que representa hoje o raio aéreo, e depois eu falei com ele até em tom de desafio, mas ele já tinha pensado também nisso, fazer-se uma ficção, porque com as descrições que existem, esta viagem tem tudo. Ela tem aventura, tem romance, porque Sarmento Meiras era um homem muito elogiado e muito apreciado pelas senhoras, portanto ele é sempre recepcionado com grande efusão pelas senhoras, e isso em Macau e em Hong Kong é muito visível, e também em Portugal. Portanto, há um séquito de fãs de Sarmento Meiras, o que é muito giro. Há uma senhora que organiza esta viagem, responsável pela angariação de fundos, que está um bocadinho esquecida, que é da família Brito Pais, a Maria do Céu Brito Pais, irmã de um dos aviadores, que foi fundamental na angariação de fundos, na realização de eventos. É ela que faz o batismo do primeiro Pátria, porque depois esse avião é perdido e há um segundo Pátria, mas quem faz o batismo do primeiro é ela. E então isto dá-nos toda uma envolvência muito interessante para transpor também para um evento de lazer. Exatamente. E eu agora gostava de terminar com um bocadinho de futurologia. Quer dizer, as ligações foram essenciais, estas ligações aéreas acabam por ser essenciais a outros níveis e permitir-nos até chegar ao romance, até chegar à construção de um romance, se assim quisermos. E portanto, todo este jogo interdisciplinar e multidisciplinar. Mas, em termos de futurologia, será que este tipo de viagens, fará muito sentido num mundo virtual, globalizado e virtual, onde nós podemos viajar para todo o lado sem sair do sofá? Eu creio que faz todo o sentido. No dia em que as pessoas saiam do sofá e vão descobrir os locais, eles são muito mais interessantes. E o caso de Macau, eu experimento isto entre pessoas que conhecem Macau e não conhecem. Macau tem uma característica, ou se gosta muito ou não se gosta nada. Eu também conheço pessoas que não gostaram nada, porque tinham uma expectativa. Macau é uma sociedade muito própria, muito única, e é um casamento de longa duração entre os portugueses e os chineses.
mas que é um casamento muito especial, que é um casamento em que nós estamos juntos, nos toleramos, mas não temos muito que mudar a nossa rotina, não é? É isso que é Macau. Até arranjámos maneira de não fazer mesmo, ou seja, de ter uma cidade cristã e uma cidade chinesa onde não há memória noutros pontos coloniais ter acontecido isto. Bem, sei que Macau nunca foi uma colónia, estritamente colónia, mas nós arranjámos maneira de separar de tal forma as águas que até levámos os nossos restaurantes, o nosso modo de ser, e íamos comer aos restaurantes portugueses e desenvolvíamos, ou seja, nós coexistimos sem nos tocarmos a maior parte do tempo. Mas depois surgiu a comunidade macaense, não é? Mas não com os chineses. Agora sim, agora mais. Mas no início era com malaias, era também, com japonesas. Sim, mas isso estamos a falar do século XVI, XVII. No século XIX nós já temos muita mestiçagem entre portugueses e chineses. E isso foi fundamental também para manter aquela peça. Porque às vezes nós falamos, a mestiçagem em Macau tem muitos momentos, depois há ali um momento até que Portugal já está muito mais fechado ao Sudeste Asiático, isso era um momento de abertura ao Sudeste Asiático, não é? Depois há ali um momento de maior fecho ao Sudeste Asiático, mas seja como for, há de facto o que torna muito mais cosmopolita, ou seja, Macau é muito mais cosmopolita porque também atraiu povos de outras geografias do Sudeste Asiático e também muitos ocidentais que permaneciam em Macau até Hong Kong se tornar um ponto de recepção e comercial, e que durou algum tempo. Isso é efetivo, é a partir já do último quartel do século XIX até esse ponto. Macau tem ali um papel fundamental na ligação entre o Ocidente, o Oriente e ao Sudeste Asiático. Portanto, vale muito a pena, voltando à questão, vale muito a pena sair do sofá e ir até Macau, viajar até Macau. Vale a pena, porque Macau não se entende por terra ou por mar. Ou por mar. E Macau não se entende à distância, porque apesar de não haver barreiras, a cidade e essas cidades chinesas e portuguesas misturaram-se muito mais, não é? Elas foram-se fundindo com o tempo. Sobretudo a partir do século XIX, como diz e bem. Exato, e a partir dessa altura nós temos, mas é uma contiguidade. O que é interessante em Macau é que nós podemos estar no bairro de São Lázaro, olhar para o lado e ver uma parte chinesa da cidade e não é por oposição, há uma continuidade no espaço. E isso só se descobre caminhando pelas ruas. O filme não se chega lá. Muito obrigada. Muito obrigada, foi um gosto e espero que volte em breve para podermos continuar a falar em viagem pelo Museu de Macau. Muito obrigada. Venha visitar-nos. Estamos à sua espera.